O Hospital Fernando Franco, na zona sul da capital, situado no conjunto Augusto Franco, terá uma ala de atendimento exclusivo para crianças. A nova estrutura terá entrada independente e leitos exclusivos para garantir ambiente próprio para o atendimento infantil. O objetivo é reduzir os riscos de contaminação entre crianças e adultos. E amanhã, às 7 da manhã, a prefeita Emília Correia vai apresentar as melhorias feitas no Hospital Nestor Piva, situado na Avenida Maranhão, zona norte da capital. E agora vamos direto a Brasília, ao vivo, com o repórter Vinícius Rocha, da nossa equipe na capital federal. Hoje, ele traz informações sobre a sessão realizada no Congresso Nacional para regularizar as emendas parlamentares para a liberação dos recursos. Olá, Vinícius, boa noite para você. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. É isso mesmo, hoje mais um episódio nessa novela sobre as emendas parlamentares. Emendas essas que foram bloqueadas pelo ministro Flávio Dino lá em dezembro do ano passado. Em março agora abriu-se uma discussão, um debate entre os três poderes para construir esse texto que foi analisado e aprovado hoje pelos deputados e senadores. Foi uma sessão conjunta entre as duas casas. E o maior objetivo é dar mais transparência e rastreabilidade a essas emendas parlamentares, que até então se enviavam essas emendas e não se tinha o nome dos autores dessas emendas, caíam num limbo só. E o que acontece? Mesmo com toda essa negociação do texto, não foi aprovado aqui o texto integral que foi articulado pelos três poderes. Isso deixou abrir algumas brechas nesse regramento, como por exemplo, tem um trecho que trata sobre a classificação das emendas. O texto menciona que as atas sobre a apresentação e indicação de emendas serão registradas sempre que possível. Essa expressão sempre que possível não garante efetivamente que os parlamentares incluirão no sistema, os parlamentares ou as comissões incluirão no sistema da plataforma os autores dessas emendas. Inclusive, o ministro Flávio Dino deu uma entrevista agora há pouco no STF, dizendo que o texto aprovado aqui está longe de ser o ideal. Nós conversamos também com pessoas fortes de dentro do governo que analisaram toda essa questão. Por exemplo, esse orçamento secreto que tanto se fala, ele iniciou em 2020, na segunda metade do governo Bolsonaro, e vem se arrastando até o governo atual, que é o que está dando mais problema sobre essa rastreabilidade de para onde vai esse dinheiro. Segundo fontes grandes do governo, esse pode ter sido o maior esquema de corrupção da história. 50 bilhões encaminhados sem ter uma comprovação para onde esse dinheiro foi. Nós fizemos uma reportagem e você acompanha com detalhes essa votação. A sessão começou com mais de 1 hora de atraso e vários deputados reclamaram do pouco tempo que tiveram para analisar o texto. Um parlamentar chegou a dizer que o plano de trabalho foi disponibilizado no sistema quase às 9 horas da noite de ontem. De acordo com o regimento, é preciso esperar 24 horas para a votação. Diversas medidas foram adotadas pelo presidente do Congresso com o intuito de garantir a transparência e a rastreabilidade da execução orçamentária. A sessão conjunta entre a Câmara e o Senado foi convocada exclusivamente para a votação dessa proposta. O texto foi construído pelos três poderes, o Congresso Nacional, o Governo Federal e o Poder Judiciário, através do ministro Flávio Dino, que depois levou o texto para os outros ministros. O objetivo é dar mais transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares. A discussão foi longa. Alguns parlamentares se posicionaram contra a votação e afirmaram que as mudanças não garantirão mais transparência. Ainda assim, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados por 361 votos a favor e 33 contra. No Senado, foram 64 votos favoráveis e 3 contrários. A principal promessa do documento é que a partir de 2025 não será mais possível executar emendas sem a identificação do parlamentar solicitante. A necessidade desse acordo surgiu após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinar o bloqueio das emendas parlamentares do orçamento da União e afirmar que era necessário garantir mais transparência e rastreabilidade. As emendas parlamentares são recursos fundamentais para investimentos nos estados. Para 2025, o estado de Sergipe contará com mais de 1 bilhão em emendas. Cada um dos deputados terá 37,2 milhões disponíveis para indicar.
Os 3 senadores de Sergipe terão cada um 68,5 milhões para destinar a projetos e investimentos. Além disso, a bancada estadual contará com mais de 528 milhões para distribuir em comum acordo entre as prioridades e obras estruturantes do Estado. No total, as emendas parlamentares somam 1,03 bilhão por ano para Sergipe, recursos que podem fazer a diferença no dia a dia da população, desde que sejam aplicados com transparência e eficiência. E é justamente isso, é muito dinheiro para não ter uma transparência. Mas também, de um lado, parlamentares criticam essa decisão do ministro Flávio Dino, eles colocam que o Flávio Dino está usurpando o poder do Supremo e vindo no papel do Legislativo. Inclusive, nós conversamos com o senador Alessandro, do Sergipe, ele afirmou que a forma genérica com que o ministro Flávio Dino bloqueou todas as emendas, inclusive de institutos federais, hospitais filantrópicos, é uma maneira errada de se fazer, que ele poderia ser um pouco mais... que ele teria que analisar melhor quais de fato não teriam transparência. E mudando de assunto, nossa repórter Marília Ribeiro conversou com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o sergipano Márcio Marinho. Ele falou sobre os recursos do governo federal para Sergipe e também sobre os rumores que estão surgindo no Planalto sobre a saída dele do cargo. Hoje, o Direto de Brasília conversa com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que é de Sergipe. Muito obrigada por nos receber aqui em seu gabinete, ministro. E eu começo perguntando, amanhã, sexta-feira, o senhor vai estar lá em Sergipe para poder fazer alguns lançamentos para o Estado. Eu gostaria de saber um pouco mais dessa agenda. Olá, Marília. Olá a todos os sergipanos e sergipanas. Amanhã estaremos aí no Estado de Sergipe para a assinatura da ordem de serviço do Hospital Universitário de Lagartos, que são investimentos no total de 40 milhões de reais do governo federal para ampliar o atendimento às pessoas do SUS, para servir de instrumento de capacitação para os estudantes universitários. Então, é uma forma de investimento do governo federal em educação e em saúde pública. É um sonho dos habitantes do sul e do centro-sul do estado, que estará se tornando realidade a partir de amanhã com a ordem de serviço. O dinheiro já está em caixa para começar as obras do Hospital Universitário de Lagarto. E à tarde nós teremos o lançamento em instância da pedra fundamental do campus universitário da Universidade Federal de Sergipe, na cidade de Estância, para atender também o sul e o centro-sul do nosso estado. Amanhã também vamos assinar lá em Estância a doação dos terrenos que vai receber a Universidade Federal e também a assinatura por parte do MEC da transferência de recursos no total de 60 milhões para o Estado de Sergipe. Então são 100 milhões de investimentos que já estão na conta da Universidade Federal de Sergipe para o Hospital Universitário e para o campus de Estância. E amanhã, com a presença do presidente da EBSER, Quioro, e com a presença de Marcos, o diretor de ensino superior do MEC, nós estaremos juntos com o governador do estado, com a bancada federal, com os movimentos sociais, podendo fazer esses anúncios muito importantes para o nosso estado, em educação e em saúde. São 100 milhões do presidente Lula, do governo do presidente Lula, para o estado de Sergipe, em educação e em saúde, para atender o nosso povo e a nossa gente. Ministro, agora a gente falando de investimentos, vamos falar do governo federal em relação aos investimentos a Sergipe e como tem sido essa relação do governo federal com o estado. Então, eu quero dizer da minha alegria de poder estar servindo ao meu país, compondo a equipe do governo do presidente Lula como ministro. E os colegas ministros, e sobretudo a generosidade do presidente Lula, tem me ajudado a levar recursos e ações para o nosso estado. Só neste ano de 2024 que acabou, foram investidos 22 bilhões no estado de Sergipe, seja de transferência constitucionais de recursos para o estado, seja em ações, em obras, em investimento, em saúde, em educação, no Minha Casa Minha Vida, em obras e ações que certamente vão mudar a vida dos sergipanos e sergipanas para melhor. Então a relação do governo federal com o estado de Sergipe é a melhor possível. É uma relação institucional com o governo federal, com o governo estadual e com as prefeituras, uma relação com os movimentos sociais organizados do nosso estado e, sobretudo, uma relação que beneficia o povo do estado de Sergipe.
Esse é o meu dever estar aqui, ajudar o presidente Lula a mudar o nosso país para melhor e poder ajudar a minha terra de onde eu venho, que é o estado de Sergipe. Ministro, agora a gente vai falar um pouquinho da relação do governo federal, o governo do presidente Lula, com a prefeita de Aracaju, Emília Correia, né? Se as demandas do município têm sido atendidas pelo governo federal. Olha, a relação é republicana, respeitosa, como é a determinação do presidente Lula. Aqui as portas estão abertas para a prefeita de Aracaju, para os prefeitos e prefeitas de todo o estado de Sergipe, para o governador do estado e para os movimentos sociais organizados da nossa terra. A determinação do presidente da República é que a gente possa tratar de forma republicana e possa ter, nessa relação, atender ao povo, que é a razão de existência de nós gestores, de nós que estamos na política. Então a relação é a melhor possível, as portas estão abertas, as transferências constitucionais estão acontecendo cotidianamente, os projetos que tem da Prefeitura de Aracaju no governo federal, a prefeita pode contar comigo que eu estarei aqui vigilante para que as ações, os recursos possam chegar à capital de todos os sergipanos. E para a gente finalizar, ministro, a gente não pode deixar de tocar no assunto, né, que vem sendo falado desde janeiro, que é a sua saída do governo do presidente Lula, né, sua saída aqui do Ministério. Quero saber como o senhor vê todas essas notícias que acabam saindo e se o senhor já conversou com o presidente Lula sobre toda essa situação. Marília, e todos que estão nos assistindo nesse momento, eu não falo de reforma ministerial. Quem fala é o presidente da República, que é o dono dos cargos que o povo lhe otorgou por 4 anos. Eu falo de trabalho, que é isso que eu estou falando aqui. Esse assunto nunca foi tratado comigo pelo presidente da República, isso nunca esteve na mesa de diálogos entre nós, então isso está muito no ambiente da fofoca, das notícias que são veiculadas em imprensa. Isso, para mim, está fora da minha agenda. Eu estou focado no trabalho pelo Brasil, na relação com os movimentos sociais organizados e na relação com o meu estado, o estado de Sergipe. Muito obrigada, ministro. Hoje, o Direto de Brasília da TV Atalaia conversou com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Muito obrigado, Marília. Obrigado a todos que fazem a TV Atalaia. Entre as atribuições do ministro Márcio Macedo é coordenar e articular as ações do governo com a sociedade civil e principalmente com a juventude. Nós voltamos ao estúdio. Gilvão. Boas notícias para Sergipe, né, Vinícius? Muito obrigado pela sua participação aí, uma boa noite para você, viu?